Olá, descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais, saudações arcanas. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos, vídeos e, claro, esse mesmo podcast. Aproveitem para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, além das nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e agora também no TikTok. Venham acompanhar as novidades dos nossos trabalhos, nossos novos livros, sempre com novas entrevistas. E aproveitando, falando em novas entrevistas, hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu querido amigo Raimundo Crispim, que eu tive o prazer de conhecer no final do ano passado, no final de 2023. Ele é presidente do Instituto Rhoeris da Paz e Cultura do Brasil e vai trazer para a gente hoje a vida, a obra, falar um pouquinho. Claro que a gente não vai esgotar, como nós estávamos conversando, nem teria como, pela grandiosidade dessa personagem. Nós não vamos esgotar tudo sobre ele, mas vamos tratar de Nicolas Rhoeris. Nicolas Rhoeris, que é um personagem importante para a tradição, e para não ficar aqui ocupando o espaço do nosso ilustre convidado, que eu tenho o prazer de receber hoje aqui, em nome da Sabedoria Arcana, meu nome do Pablo, que talvez esteja mais tarde aqui com a gente. Eu já passo a palavra ao Raimundo, para que ele possa se apresentar, e quando ele quiser, eu já deixo uma perguntinha para ele justamente falar de Nicolas, quem foi Nicolas Rhoeris, e começar o nosso bate-papo de hoje. Raimundo, a palavra está contigo. Um abração. Olá, tudo bem, Adílio? Eu quero agradecer a você, a Pablo, e esse canal especial que deve transmitir muitas coisas interessantes e boas para inspirar as pessoas à autotransformação. E agradecer esse convite especial, né? Demorou, mas aconteceu, né, Adílio? Mas é verdade. Isso é que é importante, é que aconteça. Está acontecendo, é isso aí. Mas é como a Adílio começou. Meu nome é Raimundo Crispim dos Santos, eu moro e vivo aqui em Salvador, Bahia. Sou formado em administração de empresas e trabalho na Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de Salvador, né? Ocupando o cargo de chefia, uma área de julgamento de tributos. Diferente do que eu faço na organização, né, Adílio? É uma coisa... Diferente mesmo. Mas a gente tenta levar para o meio do trabalho que a gente aprende nas nossas instituições, porque as instituições são escolas de bem viver e de nos dar referência para que a gente possa atuar de uma forma ética, uma forma valorosa, respeitando as pessoas e valorizando o trabalho de todas as pessoas. Então, além disso, eu também sou membro do Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, é uma das organizações que eu faço parte há muitos anos, uma organização de pesquisa de espiritualidade e que trata sobre a vida no cosmos, pesquisa sobre essa área. E depois, em 1999, eu fundei um grupo de pessoas, o Instituto Rhoeris da Paz e Cultura do Brasil. Quando eu fundei o Instituto Rhoeris da Paz e Cultura do Brasil, eu tinha conhecimento apenas da Agni Yoga. E eu tive esse contato assim mais a miúde com a Agni Yoga através de uma pessoa que doou uns livros para a instituição, e nesse meio ele tinha assinatura com a FEU. Antigamente tinha uma você sabe, né? Eu acho, tinha a FEU, né? A Federação Universalista, alguma coisa assim, que editava vários livros. Né? Esotérica universalista. Você fazia uma doação e você recebia livros de várias instituições, até da Ordem Rosa Cruz, de diversas caminhos. Então, a gente estava arrumando a biblioteca e a gente achou esse livro, veio no meio, escrito Agni Yoga, do outro coração. Aí a gente olhou, mas na época a gente não conhece, a gente olha, lê, deixa lá, né, ver. Achou interessante. Aí, um belo dia, na nossa instituição, a gente convidou uma pessoa muito amiga nossa, chamada Sória Lima. Ela era do Rio de Janeiro aí, e ela foi presidente da loja Teosófica aí do Rio.
e ela também, depois, ela foi membro da Rosa Cruz, né? E mulheres participavam, etc., da maçonaria também, eu acho. Ela era uma pessoa muito especial, muito inteligente, estudiosa. E aí, quando ela está olhando a biblioteca nossa, ela via o livro, ela disse: minha gente, vocês têm aqui uma preciosidade. O que é que vocês têm feito com isso? Aí, quando ela mostrou, eu disse: eu tinha visto esse livro, mas ainda não estudei direito. Ela pôs estudo, isso aqui é uma preciosidade. Aí começou a falar, né? Que era os ensinamentos do mestre Moria e a Helena Reis. E eu conhecia mais o trabalho, conheci esse trabalho da Agni Yoga através dela. Depois que ela falou isso, é que a gente começa a fazer a ponte de puxar as questões. Aí eu conheci uma amiga minha que tinha saído de uma comunidade aí em São Paulo, que na época Trigueirinho fazia parte, que era Nazaré Paulista, e ela trouxe para Salvador uma série de imagens que era naquela época era slides. Se lembra de slides que usava então os slides que a gente passa, e ela trouxe uma série, ela falava das obras de Nicolas. Ela mostrava as pinturas de Nicolas e falava um pouco dele. Foi aí que eu fui conhecer mais ainda sobre ele, das pinturas, e conheci que houve a existência do Pacto deles e da Bandeira da Paz. Foi aí que a gente começou a estudar, se aprofundar, e quando foi em 1987, eu comecei, junto com umas pessoas, um movimento de encontrar artistas para mostrar essas pinturas e conversar sobre esse trabalho de paz que ele tinha, e essa amiga minha ajudou muito, porque na época eu não conhecia a vida dele. Aí a gente começou a buscar e a conhecer mais o trabalho. Quando chegou em 1987, 88, a gente... 98, 1997, 98, desculpem o erro do ano, 1998, a gente começou em São Paulo e Salvador um movimento chamado Movimento Amigos do Pacto deles e da Bandeira da Paz. Aí, com esse movimento, a gente começou a ser ouvido, e as pessoas começaram a se interessar pelo qual era a proposição. E muita gente começou a aderir ao movimento. E aí foi na época que eu fui convidado, quando eu soube, uma pessoa falou sobre a gente para um movimento que estava acontecendo dentro da UFBA, aqui de Salvador, né? A Universidade Federal da Bahia, que tinha um movimento chamado Fórum Comunitário de Combate à Violência. E aí eu fui convidado a fazer parte desse fórum, que era uma reunião de várias iniciativas de organizações que buscavam caminhos para resolver a questão da violência na cidade e no estado. E aí eu fui conhecendo várias pessoas, e aí a gente começou a ser chamado e notarizado como a Bandeira da Paz, a Bandeira da Paz, a Bandeira da Paz. Então, por enquanto, ficou nesse ponto. Quando chegou em 99, diante dos projetos que começaram a surgir, convite de a gente fazer palestra em escola, e fazer workshop, e fazer algumas coisas, a gente viu a necessidade de fundar oficialmente como pessoa jurídica. E aí foi que nasceu o Instituto Heinrich da Paz e Cultura do Brasil, e a data que a gente escolheu foi no dia 9 de outubro de 1999, porque 9 de outubro justamente era a data de nascimento físico de Nicolas Reis. Então a gente escolheu estrategicamente essa data para fundar a instituição com esse auspício do legado, né, que ele deixou. Então, o Instituto nasceu, e daí a gente pode estar falando ou agora ou adiante, como você quiser, mais sobre o Instituto, e a gente pode, como você já me fez uma primeira pergunta, eu posso partir agora para falar um pouco de Nicolas, que
Na realidade, o É, Instituto nasceu por causa dele, né? Nasceu por causa exato. de Nicolas. Acho que a gente, no Então, final, eu vou te pedir para você falar mais do Instituto e deixar os contatos, que é importante que a gente conheça o trabalho que vocês fazem, que é muito bonito e é amplo também, né? Não só é bonito, mas ele tem muitas vertentes. Mas a gente, assim, para o público, pensando em falar daquele personagem que realmente motivou vocês, né, e que me motiva a estudar Agni Yoga, que é Nicholas, né? O que você podia falar para a gente, assim, do quem ele foi, como é que ele iniciou essa trajetória dele e vai falar, sim. que vai culminar, né, em todo esse movimento que é internacional, não é nacional, né, em relação às obras dele, em relação a essa importância que ele tem para o... Ok, obrigado, Adílio. Então, na Rússia, Nikolai Konstantinovich Reis, né? Era chamado assim. Quando ele veio para as Américas, aí ficou mais Nicolas Roerich, ou Nicolas Reis. Então, Nicolas Reis, ele nasceu em 9 de outubro, né? De 1800, já tem 1847, eu acho. E ele nasceu na cidade de São Petersburgo, na Rússia, né? Acho que é E 1874. isso. E ele nasceu em São Petersburgo, uma cidade, inclusive, que é muito bonita. Eu não tive a oportunidade de ir, mas tive a oportunidade de ir em Moscou, que tinha um centro lá, um museu. Mas ele vivia numa família que a família dele tinha posses, né? Tinha uma vida que ele começou a estudar. O pai queria que ele se formasse em direito. Ele estava estudando direito e, paralelamente a isso, ele começou a estudar também na Escola de Belas Artes, porque ele tinha muita essa inclinação com a arte e, desde jovem, ele saía pelas ruas de São Petersburgo e o que ele encontrava de artefato, ele cavava. Ele tinha uma pá, ele tinha umas coisas na mochila dele que ele sempre carregava e ele sempre estava recuperando esses objetos que ele dizia que era importante para a memória cultural da humanidade. Então ele dizia que tudo isso deveria ser preservado de qualquer tipo de violência ou de guerra, né? E um dia aconteceu o que aconteceu, ele dizia que esses monumentos, as escolas, as bibliotecas, os teatros, tudo isso era para ser preservado. Então ele começou a se desenvolver muito nessa parte da arte e da cultura, né? Então, tudo que ele fazia, ele estudava. A família também tinha um canto no meio da natureza, lá perto de São Petersburgo. Eu esqueci aqui o nome, se eu lembrar, depois eu lhe digo a todos quem está nos ouvindo. Ele tinha uma fazenda, a família, onde ele se recolhia, onde ele ficava no meio da natureza, onde ele estudava, onde ele também exercia as culturas dele. Então, na realidade, o que tem escrito, deixado escrito por ele e deixado também nos registros do próprio museu deles, que foi ele como fundador em Nova York, é que ele foi artista, educador, arqueólogo, cientista, filósofo, advogado, cenógrafo, escritor, né? Poeta, Claro. então ele também escreveu muitas poesias. Então, você via a vastidão que ele se dedicou a fazer, né? A desenvolver diversas áreas. E uma das coisas que ele mais falava também da importância de qualquer área profissional de aprender algum segmento da arte. Porque quando você aprendia o segmento da arte e incluía isso no exercício da sua profissão, que você já tinha, você obteria muito mais sucesso dentro da sua carreira e mais prosperidade. Então, ele falava da importância da gente desenvolver essas habilidades artísticas, seja em que ramo, em que segmento da arte fosse, né? Ele dizia que a arte é uma árvore só com diversos campos.
Então, tinha um ramo do drama, do teatro, da cultura, da música, da dança, da... e aí a gente vê várias manifestações da arte que surgem. Então, ele, com isso, ele foi construindo muitas coisas e ele teve a oportunidade de assumir funções estratégicas, de dirigir uma escola de arte lá na Rússia, né? De dirigir e começar um trabalho de artes com uma outra visão, porque ele tinha uma visão de unir os diversos segmentos da arte, que ele chamava de artes unidas, né? Ele começou a exercer isso na própria Rússia, antes dele sair da Rússia, e ele trazia aquela ideia de influenciar os governos nesse sentido, de preservar o patrimônio cultural da humanidade, que naquela época ele chamava os tesouros culturais da humanidade. E ele veio falando sobre, quando a gente fala do Pacto Verde, a bandeira da paz, pela linha de tempo, ele vem falando disso desde o início da década de 20, 1909, 1910, por aí assim. Ele já vinha na Rússia tentando falar para todo mundo sobre essa importância, e em tudo que ele fazia, ele colocava essa questão, e ele recuperou muitos artefatos e muitas obras de artes em lugares que ele encontrava. Tanto que teve uma época que ele, numa das viagens, aí já foi mais para cá, numa das viagens que ele fez como arqueólogo, como explorador que ele conseguiu recuperar vários artefatos e várias coisas budistas, e na época ele conseguiu entregar. Depois ele foi recomendado pelo médico a sair da Rússia, porque ele ficou um período muito doente, ele chegou a ter pneumonia, etc. e tal, por causa da frieza, muito fria a região, né, onde ele vivia. Então ele teve que realmente abandonar a pátria dele, e ele teve que sair de lá antes da famosa Guerra Fria na Rússia, né? Então, foi na época que ele conseguiu um caminho para vir para Nova York, por um navio. Então, Nicolas, ele teve uma vida muito ampla. Quando a gente começa a falar de Nicolas, a vida dele é muito ampla. A gente, do Instituto, a gente ainda não tem todas as informações, porque a gente sabe que tem muito material, muitos livros, muitas coisas dele ainda em russo, em língua russa. E tem algumas coisas em inglês. E tem algumas poucas coisas dos livros deles traduzido em português, muito pouco. Então, a gente vai pegando alguns textos que a gente consegue avaliar. E ele, depois, no próprio São Petersburgo, ele conheceu Helena Herrich. Ele conheceu Helena Herrich. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam como é que o Nicolas conheceu Helena Herrich. É porque a família de Helena Herrich era amiga da família de Nicolas. E os dois não se conheciam, que eram primos distantes, algumas coisas assim que tinham, e que faziam, naquela época, tinha uma aproximação e uma afeição pela família um do outro. E aí, um belo dia de uma festa que organizaram, os dois se encontraram, e nesse encontro houve uma revelação entre eles, porque Helena, inclusive, no limiar do Novo Mundo, que vocês adquiriram esse livro, na Fundação Cultural Avatar que vende, ele trata da vida de Helena Herrich, uma autobiografia praticamente. Fala da vida dela desde pequena. Então, mostra que desde pequena ela tinha visões, ela tinha sonhos, e ela encontrava o mestre já naquela época, e ela sem saber, né, quem era, e ela recebia avisos. E do próprio pai dela, que já estava desencarnado, teve uma vez que disse para ela: você vai encontrar um homem e você vai se casar com ele. O nome dele, se eu não me engano,
não me lembro aqui, mas eu tenho a impressão de que chegou a dizer para ela que o nome era Nico, mas não estou lembrado aqui, eu posso até confirmar depois. Mas eu lembro que ela foi avisada pelo pai. E aí, quando foi essa festa que aconteceu, foi que o olhar, os dois se reconheceram e ela reconheceu e lembrou do aviso que ela tinha recebido. E os dois começaram a conversar e daí surgiu um grande amor, né? Desse amor, eles casaram e tiveram 2 filhos, e esses 2 filhos seguiram os pais em tudo. E o filho dele mais velho, que era o George Reis, ele era um grande linguista. Ele desenvolveu, Adílio, você imagine, ele sabia 34 idiomas e dialetos. Eu não sei como ele conseguiu, mas ele sabia falar várias línguas. Inclusive, ele estudou em universidades como Harvard e outras. Ele se especializou em algumas coisas por causa da família dele, questão militar. Ele gostava e pesquisava sobre esse tema, mas ele foi muito seguia o caminho da arqueologia, da ciência, e ele fez uma recuperação, um estudo muito grande do pensamento oriental, né? do budismo e tudo mais. Então, tem livros escritos por ele, eu ainda não tive muito acesso. Ele também, no decorrer do tempo, com o trabalho da mãe e do pai, ele criou também, por causa da Agni Yoga, o Código de Ética Viva. Esse Código de Ética Viva tem lá no nosso site, na área de comunidade de Agni Yoga para países de língua portuguesa. Lá a gente colocou um pouco desse código que ele trouxe, que é muito interessante. E ele desenvolveu várias habilidades, inclusive ele fundou, junto com o pai, o Instituto Urusvati de Pesquisa na Índia. Né? Aí já foi quando ele estava na Índia. E ele foi um dos diretores executivos. Né? Mas Nicolas, voltando, ele sai da Rússia e ele vai para Nova York. E lá ele é recebido por uma repórter, uma pessoa que é jornalista, feminista, de movimento, ativista do movimento feminista, e conhece Nicolas e se encanta por ele, porque alguém falou da chegada dele para ela, que era um artista, etc. Então, ele chega nessa embarcação com várias outras pessoas em ingresso da Rússia e de outros países, e ela encontra com ele. Quando ela encontra com ele, ela fica assim embebecida, porque ela sente que tem algo diferente nele, né? E na esposa. O nome dela era Frances Grant, e que foi uma pessoa que ajudou muito Nicolas para articular com os governos dos países das Américas para que acontecesse lá mais adiante a assinatura do Pacto Verde, a bandeira da paz, que também era chamado Tratado de União Cultural. Acho que eu falei muito aqui, né? Não. Um bocado de coisa, né? Mas eu estou fazendo um resumo aí sobre ele, mas você pode ir perguntando à medida que eu vou falando. Não, pois é. Aí, feita assim, essa apresentação, eu queria dar uma contextualizada, porque nesse tempo que você discorreu, de final do século XIX, aí a gente já falou de década de 20, né? Você tem algumas décadas dentro dessa apresentação inicial que transcorrem, e você falou dos sonhos de Helena e etc. Eles, obviamente, têm todo um aspecto místico, que inclusive envolve movimentos Rosacruzes da época, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, você falou dos mestres, eu queria que você falasse um pouquinho justamente desse ponto espiritual, né? O que tornou por exemplo, essa senhora que eu recebeu em Nova York,
de uma certa maneira, já se encantou com ele, o que realmente tinha de conexão com essa questão de uma espiritualidade maior, né, que marca essa trajetória que você discorreu aqui de Nicolas, e claro, agora já associada a Helena, que também, a Helena Reis, que tem uma importância muito grande, muitas vezes é negligenciada, talvez por ser mulher e etc., por essa coisa machista, né, da nossa cultura, da cultura mundial, né, não nossa brasileira. Então, assim, em termos de espiritualidade, você pudesse enfatizar justamente dessa fase de produção, dessa fase intelectual, de atividade de Nicolas e Helena Reis. Essa jornada espiritual de Nicolas e Helena Reis era muito grande. Eu não tenho aqui na minha cabeça, assim, vale dizer, uma linha de tempo dizendo assim, começou... Não precisa. Né? Mas isso Linhas começa gerais, assim. Desde jovem, os dois. Desde jovem. Helena, desde pequena, ela tinha noções, mas ela não sabia que era o mestre Moria, vamos dizer assim. Ela não sabia. Mas ela via figuras, ela via imagens. Isso está lá descrito no Limiar do Novo Mundo. Esse livro é o mestre Moria que você fala, né? É o Moria. Isso. Então, ela já tinha essa percepção. E Nicolas também já tinha esse contato com ele a nível mais de pensamento telepático e sentia uma presença, né? Mas, fisicamente falando, depois, eles começaram a encontrar no início da década do século XX, 1900 e alguma coisa, porque, na realidade, foi em 1920 que foi fundada a Sociedade Internacional de Agnola, se não me engano. E eles encontraram o mestre Moria. Eu não me lembro bem o primeiro local que foi. Não sei se foi em Londres ou se foi no próprio Nova York, porque ele apareceu para eles em vários locais, inclusive na Índia, principalmente na Índia. Mas havia encontro deles físicos, o mestre Moria encontrava com eles, conversava. O mestre Moria, inclusive, ia no apartamento de Nicolas, né, com Helena, quando eles estavam em Nova York também, pelo que eu já ouvi registros escritos falando sobre isso. Então, existia uma comunicação, uma comunhão com eles fisicamente, até porque é bom lembrar que a própria Helena Blavatsky dizia, naquela época, quando questionavam para ela sobre os mestres, que muitas pessoas achavam que os mestres eram seres desencarnados. Né? E ela dizia, não, os mestres não são desencarnados, eles são homens vivos, são seres que atingiram uma supramente, né? Eles são, como na língua oriental e no sânscrito chama de Mahatmas, né? Grandes almas, e eles já atingiram um grau de evolução tão elevado que ele tem condições, com a energia que ele desenvolveu, com todo o conhecimento que desenvolveu, de guiar a humanidade ocultamente em Shambhala, que é o centro que é inacessível ao ser humano. Mas Nicolas acessou. Nicolas entrou em Shambhala. Helena também. Ele entrou, porque ele era um discípulo do mestre e eles tinham um acesso não só, como estou falando, mental, telepático, mas tinha esse contato com ele também, né? Porque Nicolas depois resolveu morar muitos anos na Índia, por causa, inclusive, disso, por causa da obra dele e por causa da própria obra, da própria Agni Yoga. E ele fundou um museu em Nova York e, dentro do museu, ele fundou com a esposa a Sociedade Internacional de Agni Yoga. Essa Sociedade Internacional de Agni Yoga reunia, diziam as pessoas que, naquela época que reunia com Nicolas, que Nicolas viu o mestre dizia, faça isso, faça aquilo, aí orientava, dizia, e Nicolas falava o que é que o mestre estava dizendo, as pessoas procuravam e não achavam, porque eles estavam tendo uma comunicação mais, apesar de que, às vezes, só Nicolas via
e Helena, que ele estava presente na sala e algumas pessoas não tinham, vamos dizer assim, uma permissão para ver. Então, tem muita coisa dessa parte mística, e a própria obra dele, a arte dele, mostra esse campo místico, esse campo espiritual. Quando você olha uma pintura de Nicolas, você vê que existe uma vida, existe até quando ele pinta seres e tudo, você sente que parece que você está vivo. Ele pinta a montanha, parece que a montanha está viva, que tem alguém na montanha, etc. Então ele pinta uma série também chamada Shambhala. Ele pinta uma série de vários quadros. Você pense uma coisa que os artistas perguntam a gente como é que isso acontecia. Nicolas deixou para o mundo mais de 7.000 pinturas e viveu 74 anos de vida. Conte aí quanto o homem vivia pintando, né? Parece que nem dormia, né? Exatamente. Mas dormia e dava conta de tudo. Ainda era escrevia. Teólogo, arqueólogo, fazia viagem, perdeu bagagens, perdeu pessoas no caminho, que ele ia em lugares inacessíveis, na Ásia Central, ele explorou tudo aquilo ali, Sibéria, etc. E tal. Mongólia ele foi em tantos locais que a gente não imagina, e adentrou e foi a Shambhala, como lá própria. Inclusive tem uma área lá na Índia em que foi um local também onde o mestre apareceu para Helena Blavatsky, e onde também apareceu para Helena Reis. Eu não sei se o nome agora. Tem uma região lá da Índia, que é uma região que fala sobre o budismo, etc. E tal. E tem uma área, eu esqueci o nome. Mas tem vários registros dessa importância. Na Rússia, quando eu estive lá no museu, tem lá umas esculturas pequenas, algumas coisas assim, e dizem que a Helena recebeu do mestre Mori. Ela também tinha uma pedra que ela carregava aqui assim, que era um fragmento da pedra de Órion, que é chamada agora eu esqueci o nome da pedra. Desculpem, mas não lembro agora o nome da pedra. Mas isso aqui regulava o coração dela e a conexão dela também com o mestre, porque essa pedra tinha uma dessas forças, né, de comunhão. Então, você está falando da Chintamani? Chintamani, isso. Chintamani. Chintamani. Ele recebeu a pedra, Nicolas, com Helena, tanto que tem a pintura dele, não sei se você se lembra, que ele carregando um baú assim. Sim. Acho que ali dentro tem a pedra. Famosíssima. Chintamani. Tem também uma pintura que ele faz de um cavalo, que ele bota o nome da pintura Chintamani, que é o cavalo carregando a pedra. Né? Isso. E tem também uma de uma mulher, como se fosse uma rainha, carregando uma pedra, onde ele chama aquela que carrega a pedra, né? Então, e aí tem várias obras que ele retrata toda essa comunicação de Helena, ele com os mestres. Tem uma que, se você ver, tem vários cristais de ponta assim para cima, uma área amarelada, toda iluminada, e em torno tem uma reunião de seres. Ali era uma reunião lindíssima. Lindíssima. Reunião dos mestres que ele falava. E ali também tem um quadro que ele pinta, que é um dos parágrafos da Agni Yoga, que é o encontro do Cristo com o mestre Moria. Não sei se você já viu esse, que é o Sinais de Cristo, o nome da obra. Tem o Cristo desenhando na areia, um estilo, um arco. E aí é um parágrafo da Agni Yoga, onde ele trata, onde o mestre fala das bases que seriam fundadas o futuro da humanidade, e fala dessa mudança que a humanidade está passando e o futuro dela.
Então, tem vários episódios, inclusive na própria casa deles, na Índia. Teve um período também que a própria Frances Grant teve que viajar para a Índia e levar um tempão lá com Nicholas, sendo preparada por ele, para poder ela articular os governos dos países das Américas para que pudesse ser assinado esse pacto. Porque a Helena falava muito da importância da América do Sul nesse processo assim, de transição, da energia, do feminino e etc. e tal, nessa região de cá, nossa, que é a América do Sul. Por isso que o pacto floresceu muito do lado de cá, porque primeiro também Nicholas, ele conseguiu fazer uma convenção em Montevidéu para poder... E na realidade, assim, o Pacto Reis também foi uma conversa de Nicholas com o próprio mestre Mori. Então, ele foi uma proposta do mestre. Ele foi muito estimulado pelo próprio mestre a seguir em frente, a mexer com as áreas de governo nesse sentido de se preservar a cultura, de salvar. Ele diz que não se pode falar de paz se não salvar as produções artísticas e culturais. E tem um dos parágrafos da Agni Yoga que o mestre traz um alerta grande, que ele dá para o próprio Nicholas e Helena, e está lá num parágrafo. Eu esqueci qual é o livro agora, porque são vários livros, termina a gente lendo tantos parágrafos que a gente grava alguns parágrafos, mas não grava o livro. Mas depois eu posso lhe dizer, eu acho que isso está lá também, que eu coloquei lá em Artes Unidas, onde ele fala da importância das artes e do plano das forças das trevas de desviar a humanidade do contato com a arte. Porque, na realidade, o mestre fala que a arte nos defende da força das trevas, nos protege, porque nos conecta com um mundo de beleza, como o Nicholas falava. Nos conecta com uma força muito maior que está dentro do nosso coração, que é a energia psíquica, que é a luz que a gente tem que cultivar, que é por isso que ele definia a cultura como cultivo da luz. Então ele dizia da importância da gente dar ouvido ao nosso coração, da gente caminhar com o nosso coração, porque o coração era o centro da consciência. Então, ele falava muito disso, e o mestre tem lá uns reforços no próprio livro do Coração, que ele diz isso. Então, ele falava que a arte tem que ser vista pelas pessoas, tem que ser conectada pelas pessoas para que ela possa mergulhar nesse mundo mais intuicional, nesse mundo de beleza e nesse mundo de paz, porque a arte traz. E as obras de Nicholas, quando você olha, ela até traz cura, ela cura, ela lhe transforma, ela... Então, assim, inclusive tentaram enquadrar Nicholas na arte moderna, não sei o quê, mas, na realidade, todos os críticos de arte diziam que Nicholas não tinha enquadramento em uma área, alguma coisa específica. Mas ele criou o próprio estilo dele, ele criou o próprio mundo dele da arte, e ele tinha essa visão de que as pessoas tinham que ter contato com a arte e com tudo que era produzido para a beleza e para a paz. Então, a vida mística dele tem, inclusive, um livro que eu ainda não tenho ele. Na realidade, a gente tem no Instituto, mas ele está em inglês. A gente está tentando ver se consegue ter direito de traduzir, porque ele é um livro que tem poucos anos que foi lançado. A Jornada Espiritual de Herish, né? Aí tem de Nicholas e Helena. Então, sim, nesse livro, quem já leu já me disse que tem muita coisa interessante que é tratado. Mas também você vê algumas coisas no livro da Agni Yoga, que é o supraterrestre. O supraterrestre fala da vida interior dos mestres. Então, traz muitas coisas, fala do Mestre de Jesus, que ele chama de grande peregrino, e aí vai falando muitas coisas interessantes dos jardins, dos locais onde tem estampado.
e etc. e tal. Mas É. Eu queria fazer aí, umas considerações, se você não se importar, sobre sim, o Nicolas. Porque só para a gente não perder, se eu vou acabar esquecendo, você falou do Pacto pela Paz, né, que, se não me engano, é de 33, né? E você falou da questão aí das pinturas, etc. e tal. Quando você também fala dos mestres, só para lembrar aquele bate-papo que eu fiz com vocês lá, né, no canal do Instituto Rores Brasil, que, aliás, é muito interessante, recomendo a todos que assistam, né, o canal do YouTube, as palestras, né, e depois, no final, você vai dar as indicações. A gente conversou sobre os mestres, o contato dele com os mestres, e que alguns são hierofantes do movimento Rosa Cruz, do próprio rosacrucianismo, como Moria El, né, ou El Moria, Kuthumi, e que são... e o mestre El Moria, que é um mentor, né, vamos dizer assim, um dos guias da humanidade, mas também inspirador de Nicolas e Helena Harist, e inspirador dessas pinturas. Eu estou colocando isso porque muitas pessoas que eu conheço, que conhecem Nicolas, né, porque a gente está trazendo aqui o programa para fazer com que outros que nunca ouviram falar conheçam sobre ele. Mas aqueles que já ouviram falar lembram dessas centenas, milhares, né, são 7 mil pinturas, né, na verdade, não centenas, e muitas são conhecidas. Quer dizer, uma pequena parte é conhecida, inclusive dentro do movimento Rosa Cruz, da morte, tudo mais. E algumas são usadas como foco de meditação, de trabalhos místicos, etc., né, de projeção para outros planos. E são esses planos que o próprio Nicolas está tentando trazer nessas pinturas. E é interessante porque, depois, se você quiser falar mais sobre o pacto, a importância política do pacto Hurries, porque no caso da Rosa Cruz Amorque, como a gente conversou aquela vez, o iniciador do movimento em 1909/1915, Harvey Spencer Lewis, que era americano, que começou o movimento da Rosa Cruz Amorque, ele tinha contatos e várias cartas que são públicas, etc., e que constam do Museu Rosa Cruz, na Califórnia, constam do Museu Hurries, também nos Estados Unidos e tal. A ligação entre Nicolas e esses movimentos da luz no Ocidente, como o movimento Rosa Cruz, é muito importante, né? É muito presente. E acredito que seja também por orientação do próprio mestre El Moria. E, como eu disse, também o El Moria, que estava com o Nicolas e Helena, é um dos hierofantes da egrégora Rosa Cruz. E o Harvey Spencer Lewis delegou a Nicolas um legado. Ele era se fosse um representante do movimento Rosa Cruz para o Oriente, para o Himalaia, para toda aquela região por onde ele andava, né? Que ele viajou muito, como você falou. E muitos Rosa Cruz, inclusive, nem sabem disso, dessa conexão por cartas, por documentos, etc., entre Nicolas e o movimento rosacruciano. Não só a conexão no sentido espiritual que eu estou falando, né, para resgatar o que você falou, mas também no sentido mesmo físico, né? No sentido, não vou dizer administrativo, mas de uma representação que Nicolas tinha em relação à morte para o Oriente. E Nicolas marca muito o movimento Rosa Cruz. E a gente tem um filme que é famoso, que é Horizonte Perdido, que eu recomendo que vejam. Eu não sei se você viu, o Raimundo. Horizonte Perdido, É eu acho que aquele eu que o não. avião cai, né? Um avião cai no Sim, Himalaia, e aí o sobrevivente sai, acaba encontrando uma porta para Shangri-La, né? Entra no mundo, né? Shambhala, às vezes é descrito como Shangri-La, em alguns livros como Shambhala, e eles começam a conectar, né, essa outra civilização, esse mundo, né, mais evoluído. E o original, uma primeira versão desse filme é dos anos 30, e o Spencer foi um dos consultores da primeira versão de Horizonte Perdido. A que a gente vê mais, que antigamente até passava muito na televisão, né, na sessão da tarde aí da vida, é de 73, é uma nova, né, versão. Mas na versão original, o Spencer participou.
esse imperator, né, da Rosa Cruz Amor. E muito influenciado pelo contato dele com o Nicholas, né? Então, esse filme tem muito dessa questão do contato do Ocidente com o Oriente a partir, né, de mestres que estão numa outra cidade, num outro não lugar, né, num lugar utópico ali, que é o não lugar, né, o Atopos, né, e que é justamente um ponto de contato espiritual. Eu só estou fazendo essa observação porque muitos ouvintes nossos têm esse que estão conhecendo o teu trabalho, né, tem esse contato assim com a Rosa Cruz, com esses movimentos, né, da luz que nós temos aqui no Ocidente, e aí para que eles possam também fazer uma conexão e procurar no Instituto e procurar nesses livros essa conexão, porque realmente, por mais que não saibam, o Nicholas está presente em muitos desses movimentos que a gente conhece aqui no Ocidente. Mas é isso, só queria fazer essa observação aí. Ótimo saber porque eu vim saber da existência, da influência de Nicholas na Ordem Rosa Cruz, a amizade dele com os pensionistas, por causa de um amigo meu que aqui é Rosa Cruz. E quando eu falei com ele que eu estava dirigindo o Instituto há muito tempo atrás, ele disse: Instituto Nicholas, ele disse: gente, você sabe sobre Nicholas? Eu digo: sei. Aí ele disse: na Rosa Cruz, sabe, fala dele, assim, tem algumas coisas que é dita, e porque ele influenciou muito a Ordem, Spencer, eles eram muito amigos, e aí eu soube que ele mandava cartas para Spencer e Spencer para ele, etc e tal. Aí eu disse: que coisa interessante, porque na realidade no movimento do Erich, nos museus e tudo, tem citação, mas não entra em muito detalhe, né? Não entra em detalhe assim, dele na Rosa Cruz, etc e tal, se ele se filiou mesmo, não foi, etc, etc e tal. Eu tenho até que remontar uma coisa, que outro dia um ou outro conhecido meu que é da Rosa Cruz me mandou até um certificado, alguma coisa de Nicholas, que era ligado também a alguns outros movimentos ligados a martinista, né? Tem a martinista. A Ordem Martinista, exatamente. Porque a Ordem Martinista era muito presente na Rússia. Existia um movimento martinista lá desde a época do Papos e tudo, e esses movimentos se conectaram com Nicholas, né? E Nicholas uma ordem também, que eu não sei se você conhece, ordem, não sei se era evangélica, crucífera, não sei o quê, algum nome assim grande, que eu conheci umas pessoas em São Paulo que era voltado e que falava muito sobre Nicholas, que Nicholas influenciou também muito nessa ordem, né? Como ele influenciou em várias coisas no mundo. Você me pediu sobre... Eu só queria fazer esse adendo porque eu tomei conhecimento assim, dessa forma. Porque a gente, dentro do Instituto, não tínhamos a informação completa disso. Eu vim ter mais... Tanto que eu senti muita vontade, viu, Adílio, de um dia eu ir parar lá no Centro Internacional de vocês da Ordem Rosa Cruz, a Central, para conhecer e querer... na Califórnia. Me dê cópia aí das cartas, me dê do que vocês têm sobre o Nicholas para eu ter isso dentro do Instituto, né? Que seria muito interessante. Isso é interessante. A gente trocar material e ter essas informações, porque a gente não tem nada assim sistematizado sobre se essas cartas a Ordem guarda, se ela expõe no museu, se ela coloca no museu, etc e tal. Se ela daria uma cópia a gente, etc., ou não, eu não sei. A gente ia até escrever para o Imperator, mas terminou que a gente ainda nem escreveu para fazer uma tentativa de boa amizade e relacionamento. Parceria. Uma parceria de receber essas coisas e conhecer mais do que é dessa situação. Em São José, na Califórnia, é a sede da Ordem Rosa Cruz Amor. E lá tem, além da Universidade José Croara, da Universidade Rosa Cruz Internacional, tem o museu também. E o arquivo da Ordem. E o arquivo da Ordem ele é riquíssimo, porque ele tem muitos documentos, século XIX, XX, né, do início de todo esse movimento que se estruturou em torno da Ordem Rosa Cruz Amor, e do qual muitas organizações, mais ou menos
algumas mais, outras menos conhecidas, participaram. E muitos personagens importantes, como no caso de Nicolas, né? E essas cartas estão lá, algumas estão expostas, não todas, e existe um arquivo muito grande também na França, na jurisdição francesa da Rosa Cruz da Morte. E lá, talvez, acho até que tem mais, existem mais documentos, pergaminhos e etc., muito focados aí, no caso, mais no movimento Rosa Cruz europeu, que é secular, né? Que é um movimento muito antigo. Mas essas cartas de Nicolas, elas estão, até onde eu sei, nos Estados Unidos, e elas podem ser consultadas, pelo menos presencialmente, à distância, em termos de cópia, essas coisas, só entrando em contato mesmo, né, com o Imperato, mas isso aí é algo que, se no futuro vocês quiserem, a gente consegue estabelecer, né, uma possibilidade de contato. Agora, só para enfatizar... Tá bom. A gente pode falar sobre isso depois, né, eu acho que seria interessante vocês terem, porque nós temos publicações, existem publicações da Amor, como O Rosa Cruz, que é uma revista aberta ao público, e em umas 3 oportunidades aqui no Brasil saíram artigos sobre Nicolas Reis. Em uma dessas revistas, pelo menos, você tem cópias de envelopes e cartas da correspondência entre Spencer Lewis e Nicolas Reis. Essa correspondência enfatiza essa importância, né, de um legado Rosa Cruz dado pelo Spencer a Nicolas, para que, assim, digamos, para que por intermédio de Nicolas esse contato da Rosa Cruz com os mestres do Oriente fosse estabelecido. Isso se reflete dentro da Rosa Cruz em muitos conhecimentos internos que não são abertos, no caso, que eu não vou comentar, e até em livros, né, assim, digamos assim, mais ligados ao Oriente, que a Ordem tem oficialmente. Só para se enfatizar, assim, ou exemplificar, o Pacto Reis de 33, com a bandeira, né, e tudo, que eu vou te pedir logo a seguir para você falar, o Pacto Reis pela Paz, eu acho importante nesse ponto a gente tocar nisso. A MORC foi a primeira instituição na costa oeste dos Estados Unidos a colocar a bandeira de Hurries, né, do Pacto pela Paz, no seu campus, né, no Parque Rosa Cruz, na Califórnia, em San José, na Califórnia. Então, isso enfatiza o quanto havia uma conexão, no início dos anos 30, entre a morte e Nicolas Reis, né, e a importância dele para todo o movimento dos mestres para a humanidade, que você já falou, né, de toda essa conexão dele e de Helena, que, obviamente, transparece não só por meio das cartas, dos arquivos, mas pelas pinturas, pelas artes, né, pelos livros da Agni Yoga e etc, etc. Aliás, muitos livros que estão, acho que ainda estejam, ou pelo menos estiveram durante muito tempo, aí se você quiser até esclarecer esse ponto também, à venda pela Fundação Cultural Avatar, aqui de Niterói, né, no Rio de Janeiro. Alguns não estão mais editados, como aquele livrinho Agni Yoga, por exemplo, que é importantíssimo, né? E que a gente pode recomendar também como indicação de leitura. Aliás, todos os livros que a gente normalmente fala nas entrevistas da Sabedoria Arcana são indicações que a gente deixa para o público, porque sempre pedem depois das entrevistas livros e filmes. Então a gente já falou de um filme aqui, Horizonte Perdido, né? E já falamos de vários livros. E esse livrinho da Agni Yoga é importante. Aí, feita essa observação, né, peço desculpas a você por ter feito essa inserção. Não, tá mas... ótimo. Eu quero até lhe dizer que eu conheci um pouco... Na época que eu estava nesse movimento de Nicolas, eu tive a oportunidade de estar em Curitiba e a amiga minha me levou lá na Ordem, que é a central do Brasil, né, de vocês, lá a morte. E aí eles estavam fazendo... Curitiba. Que na exposição que eu olho tinha quadros e coisas de Nicolas, mostrando na exposição de Goiás. Foi feita uma exposição, porque ali em Curitiba tem museu. Muitos anos. Tem muito tempo essa exposição. Foi feita uma exposição lá, e volta e meia a Ordem fala de Nicolas aqui no Brasil também, lá em Curitiba, né, no bairro Bacaxeri, e lá no Parque Rosa Cruz do Brasil, que é em Curitiba, tem um museu também, e exposições, né? Tem um centro artístico lá, e já aconteceu sobre Nicolas. Aqui a gente tem menos material, mas nos Estados Unidos há bastante coisa. Eu queria aproveitar justamente que você conheceu, né, esse movimento, e a gente está falando dessa conexão entre Oriente e Ocidente,
inclusive por intermédio dos movimentos nos Estados Unidos, pela Rosa Cruz, etc., você falasse um pouquinho do que é o Pacto Reis pela Paz, né? E de quanto esse contato dele com os mestres se manifestaram, né? Qual a importância da paz, qual a importância desse pacto, por que ele fez esse pacto, que inclusive é reconhecido pelo governo americano, o vice-presidente dos Estados Unidos esteve presente, não me lembro se o presidente americano, em 1933, estava presente na assinatura, mas vários políticos e o vice-presidente estiveram presentes. Por que esse pacto é tão importante, o que motivou ele? Ok, Adi. Vamos lá. O pacto ele foi uma concepção de Nicolas, inspirado, né, como eu disse para você, pelo mestre, das conversas dele com o mestre, a necessidade... Mestre Moria, né? Ele era discípulo dele, então todo o contato de Nicolas com Helena sempre foi mais com o mestre Moria. Ele era o mestre direto deles dois. E foi ele que influenciou as obras. E ele que deu a Nicolas e a Helena a Agni Yoga. E aí designou a Helena como a mãe da Agni Yoga. Ela foi designada como aquela que receberia e abriria as portas para a humanidade, para ter acesso ao que ele chama desse fogo criativo que existe no nosso coração, para as pessoas pensarem sobre o futuro, porque o futuro da humanidade seria... A gente estava passando por um processo de transição de Kali Yuga, né, a confluência, para a Satya Yuga. E a Satya Yuga, ele diz que no futuro da humanidade, mais adiante, isso aí vai ser lá acho que ainda na sexta, nós estamos na quinta raça raiz, acho que é na sexta raça raiz ainda, que vai se manifestar completamente a Agni Yoga. Será a yoga, vamos dizer assim, a yoga do futuro, que atualmente, pelos escritos que nós temos da filosofia esotérica, nessa atual era que nós estamos, essa era dessa quinta raça raiz, nós estamos com uma inspiração mais profunda da Raja Yoga, que é a yoga da mente. Né? Então, tem as etapas que foram dadas pelos mestres das yoga. E ele fala que a Agni, ela sintetiza as diversas yogas dadas pelo mundo e os diversos ensinamentos dados pelo mundo. É como se fosse o coroamento, que ele diz. E ele também tem uma parte da Agni Yoga que ele diz: quando perguntarem a vocês qual a relação da Agni Yoga com a doutrina secreta, diga, é a continuidade da doutrina secreta. Ou seja, a doutrina secreta foi dada e aí outra etapa foi dada pelo mestre através de Helena Reis, que é a Agni Yoga. E outra etapa foi dada pelo mestre Moria a ela, que consta nos diários, agora que a gente está tendo conhecimento que diz que é um estudo mais profundo ainda do universo, do cosmos, da astrologia, e são mais de 300 diários que está sendo traduzido do russo para o inglês, e agora a gente está nessa fase aqui do Instituto de traduzir para o português. Ainda estão nos cadernos iniciais, né? Mas aí eu falo... são os diários de Helena Reis, não é isso? Os diários de Helena Reis, onde ela registrava todos os encontros dela, as conversas dela com o mestre Moria, nesses diários. Então, o que a gente tem traduzido em português já está aí no nosso site, como você já sabe. Qual é o site? Pacto, né? O Pacto, ele só para informar, desculpe, é que falhou o som aqui para mim. No caso, você podia dar o site aqui agora? Depois... certo. O site você falou do site www.heiric.org.br. Heiric Brasil. Heiric Brasil. Porque tem o Heiric.org.br, que é o Museu Heiric de Nova York. E o nosso é www.heiricbrasil.org.br. Então, o pacto. Então, Nicolas já vinha falando sobre isso,
porque ele já tinha sido inspirado pelo mestre, como eu lhe disse, desde o início do século XX, ele veio falando isso. Então, ele levou uma luta muito grande para conseguir que fosse... porque o trabalho era entrar na área de governo e mexer Sim. na área de governo, falando da importância de se preservar a cultura, porque a cultura é importante para toda a humanidade, importante para a economia no mundo, importante para tantas coisas, né? Então, com a cultura, com a preservação do patrimônio cultural e com o que a simbologia da bandeira da paz traz, a gente alcançaria um grau de evolução espiritual e humana muito maior. Então, a bandeira da paz também foi uma inspiração do mestre Moria, quando ele deu essa simbologia a Nicolas. Nicolas, com as pesquisas que ele fazia na área de arqueologia, então ele via que desde o início da humanidade, naquelas épocas pré-históricas, a inscrição da bandeira da paz já aparecia até em cavernas, as três esferas. São as três esferas, é isso aqui, né? Três esferas da bandeira. Um círculo, né? Um círculo com três esferas dentro, 3 pontos. Foi inspirado também pelo mestre Moria. Aí, quando ele viu isso, ele foi pesquisando, ele foi vendo que os artistas também que foram surgindo, em várias obras, pintava e colocava essas três esferas. Em vitrais, em tudo, ele via que isso já vinha acontecendo há muito tempo. Então, o que ele concluiu é que esse símbolo era universal, era uma linguagem que a própria humanidade entenderia, porque ela tinha uma universalidade em relação a qualquer país do mundo. Então, ele pintou a bandeira, ele fez a pintura da bandeira, e ele pintou a Madonna Oriflama em homenagem a esse movimento que nascia do Pacto Verde da Bandeira da Paz, que é aquela da Madonna Oriflama, que a mulher segurando a bandeira, etc., que é uma obra lindíssima, que inclusive eu tive a oportunidade de ver no Museu de Heritage em Nova York. Está lá a obra... A original? A original. Está lá no Museu Heritage de Nova York. Lá tem uma pequena... Tem muitas óperas que existe dele, né? Que ele fundou e etc. e tal. Ele também pintava para particular, para pessoas particulares que encomendavam, etc. e tal. E também com o trabalho dele de cenografia, muitos reis, muitos príncipes, pessoas de vários níveis, pedia ele pinturas. E ele pintava, ele fez vitrais, ele fez intervenção em ferrovias, em muitos lugares aí, em igrejas, etc. Então, a simbologia da bandeira da paz, que Nicolas trouxe nessas três esferas, a síntese das ciências e a síntese das religiões ou espiritualidade, em torno do círculo da cultura. O que era a cultura? Ele definia cultivo da luz do nosso coração. Então, ele dizia que esses eram os 3 aspectos mais importantes para o desenvolvimento evolutivo da humanidade. E essa bandeira deveria flamular nos locais de patrimônio cultural, ou seja, naqueles locais onde foram que guarda a memória cultural da humanidade. Então, deveria ser preservado da guerra e da violência. Ocultamente também fala-se que ele é como um terafim, essa bandeira. Um terafim que guarda uma energia que, quando ela está hasteada, quando ela está exposta em
numa visão para o cosmos e para a própria natureza, há uma correlação de forças energéticas, onde ela traz realmente uma proposição de melhorar as áreas onde a bandeira está, né? Isso é a ideia de que as bandeiras sejam hasteadas nesses locais. Uma outra coisa também que teve uma orientação do próprio mestre Moria de juntar as 3 obras. A gente tem até isso armado no nosso lado coisa. Tem 3 obras que o mestre manda juntar. É São Francisco de Assis, São Sérgio e, no meio, a Madonna Oriflama. Ele disse que quando juntasse essas 3 obras e fizesse expedições, isso tinha um poder muito grande de reverberação, de energia de paz para o mundo. Então, ele falava da importância de, quando fizesse exposição, que juntasse essas 3 obras. E realmente é muito bonita as obras. E fala-se, na Índia fala que São Sérgio foi uma das encarnações do mestre Moria. Não sei, na Rússia, que era lá na Rússia. Né? E em São Francisco, muitos falam que era a encarnação do mestre Kutumi, né? Mestre Kutumi. Mas encarnação... É o hierofante da Rosa Cruz também, né? Pois é. Como se diz, as pessoas falam, encarnação é um grande problema, né? A gente fica falando de encarnação, né? Mas fala-se que realmente foram encarnações deles. Mas a gente é importante saber dos ensinamentos e da influência que eles trouxeram para o mundo. Então, com isso, o que foi que aconteceu? Nicolas começou com o trabalho dele a influenciar o Brasil também e as Américas. Como foi que ele conseguiu influenciar o Brasil? Ele começou a fazer acordos, a Brasil, a América Latina, países das Américas, a enviar o mensageiro dele, que foi Francis Grande. Francis Grande foi treinada por ele e orientada a seguir toda uma instrução que ele tinha junto com o mestre Moria para persuadir os governantes dos países, porque ela tinha essa mobilidade política. Ela conhecia vários políticos, então ela começou a agendar encontros. Então ela foi no Peru, foi na Argentina, foi na Montevidéu, foi em Montevidéu, no Uruguai, que ela conseguiu, através da influência de Nicolas, de fazer essa convenção, que foi uma convenção para ratificar a importância do Pacto Reis. Se eu não me engano, isso foi em 1934 que conseguiu realizar essa convenção. Tudo isso foi planejado, muito bem planejado por Nicolas, inspirado pelo mestre e orientado a Francis Grande. Então, também ela conseguiu trazer para o Brasil, a Francis Grande, umas obras de Nicolas, que era os quadros Palácio de Saco, Língua da Floresta e 2 pinturas de Santa Fé, Novo México, e Cadeias de Montanhas, e Ladakh do Tibete. Essa exposição que ela conseguiu organizar foi na Escola Nacional de Belas Artes. Eu já tentei, Adílio, conseguir aí no Rio de Janeiro, mas eu não consegui achar o período, a época, quando foi feito isso. Uma vez eu recebi somente uma imagem que foi feita uma exposição aqui no Brasil, na Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, aí no Rio de Janeiro. Eu não sabia dessa exposição aqui. Teve, mas eu vou ver se eu consigo localizar para você o ano, que eu não consegui achar. Então, ela trouxe para a América 39 pinturas de Herrich, que permaneceu em exposição nos maiores museus durante o período de 1 ano, né? E foi uma das articulações que ela fez principal, foi essa, de se interessaram muito pelo Pacto Herrich e a Bandeira da Paz e apoiaram. E a Francis Grant, então, ela promoveu
o que eles chamavam de unidade das Américas através da arte e da cultura, né? E a República Latino-Americana que ela visitou, ela tinha esse propósito, né, de estimular os meios de intercâmbio cultural. Foi daí que ela conseguiu todo um processo de contato com esses presidentes para que pudesse acontecer da assinatura do Pacto Reis. Então, houve em Montevidéu esse encontro, né? E depois, inclusive, em Montevidéu, é que eu não tenho uma imagem aqui. Eu tenho para mim que tem no site, eu acho, não me lembro agora, Tido. Tem uma imagem de Montevidéu da coisa, e atrás tem um M grande com as 3 esferas. Inclusive, isso tem lá em Nova York, quando eu fui ver, tem um prédio que era o prédio do Museu Herzl, na época que Nicolas mandou fazer. Nicolas mandou fazer um prédio, ele construiu um prédio enorme, onde dentro desse prédio ele criou o Museu Herzl de Nova York, ele criou a Sociedade Internacional de Arte e Yoga, ele criou o Corona Mundi, que era um centro de intercâmbio cultural entre vários países para fomentar a arte, e ele criou também o Instituto Master de Artes Unidas, onde a ideia era reunir os segmentos de arte e tratar isso como um processo de educação e trazer a união dos segmentos da arte para trabalhar pela paz e pela beleza. Então, teve vários aspectos, e dentro desse museu, a ideia dele é que os artistas que fossem expor pudessem se hospedar, então tinha hospedaria e tudo isso. Eu vi lá o prédio, Adílio, o prédio é grande, bonito, e na base do prédio tem uma pedra, né? E tem o M, que eu acho que é o M de Moria, com esse sinal das 3 esferas. Mas hoje o Museu Veres, ele ocupa uma casa próximo a esse prédio. É a casa atual onde abriga as pinturas de Nicolas e onde tem as exposições e onde tem conceitos de arte. É mais ou menos algo nesse sentido. Aqui fala-se que... Eu tenho aqui alguma coisa que fala sobre... Durante sua visita, a Irene Granchi, né? Ela fez conferências na Embaixada Americana no Rio de Janeiro. Eu não tenho muito material. A Irene Granchi é ufóloga? Você fala? Não, Francis Grant, desculpe. Ah, tá. Que eu troquei. Francis Grant, que trabalhou com Nicolas, ela era mexicana, ela era do Novo México, e ela foi que ajudou Nicolas quando ele chegou em Nova York. E ela foi que ficou encarregada e foi orientada por ele a fazer todas essas articulações no país. Então, Francis Grant, durante sua visita, ela fez conferências na Embaixada da Americana do Rio de Janeiro, na inauguração da exposição de quadros emprestados por Nicolas Herzl no Colégio Benet, na Sociedade de Afirmação da Mulher Brasileira, na Associação Educativa do Brasil, nas 2 sociedades brasileiras de filosofia. Além disso, ela falou em várias escolas, colégios, grupos artísticos, associações de arquitetos e outros grupos culturais. Inúmeros artigos apareceram na imprensa sobre a atividade artística de Herzl, como, entre outros, na época, o Correio da Manhã, podia ser jornais aí do Rio, Jornal do Comércio, Jornal do Brasil e Diário da Noite. Seu estilo artístico deixou certa influência na arte brasileira. Agora, ela conseguiu realmente que nos países das Américas as obras de Nicolas ficassem por mais de um ano em exposição, porque era esse chamariz da arte e da cultura que ela tinha para poder ela conseguir articular todo esse processo. Aí, quando foi em 1935, e também porque Nicolas tinha uma amizade com
era o vice-presidente ou era o ministro da Agricultura na época de Roosevelt, e ele, Wallace, o nome. Ele era amigo de Wallace. O Wallace conseguiu conversar com Franklin Roosevelt sobre essa situação do pacto. Ele gostou muito da proposta e, com isso, eles marcaram no dia 15 de abril de 1935 para reunir todos os países para assinar esse Tratado de União Cultural, que foi chamado Pacto Internacional Heritage e Pacto Internacional de Paz e Cultura Heritage, né? E a Bandeira da Paz. Então, dentro do próprio pacto tem um texto, tem um artigo que cria o símbolo da Bandeira da Paz para ser hasteado nesses locais de preservação de patrimônio cultural. Então, as escolas, teatros, monumentos artísticos, tudo que era ligado à arte, à cultura e que guarda a memória cultural da humanidade tinha que ser preservado da guerra e da violência. E nesses locais seriam hasteadas as bandeiras, e essas bandeiras iam formular, e essas bandeiras também teriam uma função de espargir luz para o mundo, para que a paz pudesse ser estabelecida e a paz pudesse ter uma forma maior. Então, 15 de abril, reuniu-se vários governantes e representantes do governo das Américas, foram 21 países que assinou o pacto nesse início. Depois, os países teve a obrigação de ratificar o pacto, que naquela época chamava os países pan-americanos, tinha uma sede, mas hoje é chamado de Organização dos Estados Americanos, OEA, né? É ligada à ONU. Então, lá foi depositado a assinatura do pacto. Ele pode ser assinado em qualquer época, em qualquer período, por qualquer país. Depois disso, a gente só soube que a Índia assinou o pacto naquele período, tempo depois, mas não sabemos de outros países. Fala-se da França, mas a gente não tem um histórico em relação a essa questão do governo ter assinado. Mas o importante é que nas Américas foi assinado, mas recentemente eu fiz uma avaliação muito com Vanilza, que é a nossa que trabalha com a gente em Pernambuco, coordena o Círculo de Agnalda lá. Ela é formada em Direito Internacional. Então, da pesquisa que a gente fez junto, que ela olhou mais, né, ela viu que tem alguns países das Américas que não fez ainda a ratificação do pacto. Isso é importante que legalmente para que o pacto tenha mais força dentro do país. E depois disso, infelizmente, né, Adílio, os países ratificaram, eles não fizeram depois nenhuma outra desdobramento de ações que pudesse dar mais visibilidade à importância do pacto e da Bandeira da Paz. É isso que a gente do Instituto tenta fazer, mas você sabe muito bem como é que trabalhar com o governo, né? Não é brinquedo, não, é difícil. E convencer sobre essa situação. Você tem que ter toda uma articulação, toda uma estratégia, toda uma visão e trabalho de formiguinha. E fazendo estratégias, vendo como são as formas de... Ano que vem, completamos 90 anos do pacto, né? Mas... E esse ano, em 2024... Em 2024 a gente está comemorando... Não, em 2024 agora, 150 anos do nascimento dele. 89 anos do pacto. Ano que vem é 90 anos. 90. 90. E 2024, eu estou falando, são os 150 anos de Nicolas. Em 2024, a gente está, justamente agora, a gente está gravando também em homenagem ao nascimento dele, né? Isso, 9 de outubro de 74. 9 de outubro. 150 anos já
9 de outubro de 1874. Aí, inclusive, parece que na Rússia alguns eventos vão acontecer em homenagem a Nicholas. Geralmente a gente faz algumas coisas aqui, vou ver o que a gente vai fazer esse ano. Seria interessante, fica como sugestão para aproveitar essa data importante. Sim. O ano que vem tem mais, que tem uns 90 anos, vou ver também o que a gente vai estar fazendo. Mas, na realidade, aproveitar. Um destaque só para ver é de Franklin Roosevelt. Ele disse na época que o pacto tinha o seu texto, que tinha no texto do pacto tinha uma visão espiritual muito maior do que o texto trazia. Então, que a proposta do pacto era superior ao que ele trazia no texto. Era uma visão mais espiritual, uma visão profunda e que beneficiaria muito a educação, a cultura, se a gente realmente visse. Então, você vê que realmente, naquela época, Franklin Roosevelt teve uma visão até boa em relação a essa questão. E a gente está vendo tanta coisa acontecer aqui na América Latina, né, em alguns países das Américas, né? Mas a gente não pode perder a fé, vamos em frente, vamos fazendo o que a gente pode, porque a gente sabe que trabalhar pela paz é formiguinha, né? Então... exatamente. Você acabou complementando essa questão última, que era o que eu ia te perguntar, né? Aí você já colocou, e enfatizando essa importância que ele coloca da paz dentro das múltiplas ações e formações que Nicholas Roerich teve, inclusive como um grande influenciador da espiritualidade do Oriente aqui no Ocidente, né? Fazendo essa ponte. Então, como a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, eu queria que você falasse um pouco... vê que não dá? Não dá. Nós podemos ficar horas aqui falando. É muita coisa, meu filho, da vida dele. Uma vez eu conversando com o diretor do Museu Reich de Nova York, que já desencarnou, Daniel Intim, era uma pessoa especial. Ele parecia o guardião do museu, né? Você sentia a energia dele, aquela visão de guardião, porque ele conheceu a família Reich, então ele tinha uma força, né? Muito interessante. E ele me disse, Raimundo, a vida de Nicholas, quando você começa a mexer, é como se fosse um novelo assim, enorme de lã. Aí você puxa um fio, vem uma coisa, puxa outro fio, vem outras coisas. Não para. Outras coisas. Ele disse que ele não parava, era muita produção, muita coisa que ele fez. E aí a gente não entende como viveu 74 anos de vida nessa... Ele, a Lena, os filhos também. O outro era artista também. O Svetoslav produziu mais de 4.000 pinturas, né? E ele trouxe para a Rússia um museu pós a morte do pai, etc. e tal. Conseguiu com Mikhail Gorbachev trazer obras do pai e tudo mais e fundar um museu. O governo deu um prédio para poder fazer um museu do pai dele, etc. e tal, e levar muita coisa. Tem as cartas de Helena Berich, que são mais de 300, mais de não sei quantos volumes. A Fundação Avatar ainda não deu conta de traduzir tudo em português. E a gente agora está com a incumbência dos diários, fazendo que são, na realidade, mais de 300 diários de Helena, onde ela registrava esses encontros e esses ensinamentos do mestre Moria. Tem muita coisa ainda para a gente conhecer aí, Ativo. Os ensinamentos do mestre Moria. Ainda mais que aqui no Brasil a gente vai ver pela questão de depender da tradução, né, do contato, que essas obras e toda essa produção cultural, para ser mais abrangente, né, como é o caso aí do Círculo da Bandeira, toda essa produção cultural possa estar disponível, né, hoje com acesso à internet, com toda essa tecnologia, ainda facilita bastante. E aí é nesse ponto que eu queria chegar para a gente poder ir encerrando, que você falasse do site, falasse do Instituto, inclusive como as pessoas podem fazer, se quiser fazer parte, colaborar, né, com os trabalhos, mas pelo menos com as propostas do Instituto Roerich Brasil.
O site, Adílio, você já viu lá, que é o www.brasil.org.br. As pessoas vão ver que a gente tentou arrumar ele de uma forma bem didática, para que as pessoas entendam. Aí tem lá falando o que é o Instituto, quais são os nossos objetivos, a nossa missão institucional está lá, toda explicada direitinho. Os eixos norteadores do Instituto está lá também descrito, está tudo direitinho. Lá também as pessoas têm acesso a querer ver o estatuto, a ata da eleição da diretoria, a ata de fundação, tem tudo lá também nessa parte que somos. Tem uma área do Instituto que tem um portfólio que a pessoa pode acessar e ali mostra todo o trabalho que a gente tem tendo desde quando você desenvolveu vários trabalhos de educação, de arte, de cultura em várias comunidades aqui em Salvador que tem problemas de violência. Então, a gente fez muitas ações. Fizemos seminários, meditações e os encontros de Agni Yoga às terças-feiras, onde a gente traz sempre palestrantes para estar trazendo a Agni Yoga de uma forma, às vezes, palatável. Porque tem pessoas que dizem, tem coisas que são profundas. Realmente tem coisa lá profunda. Mas lá tem coisas também no parágrafo da Agni Yoga que o mestre diretamente fala, né? O amor à natureza, a importância da gente mudar a nossa alimentação, não usar entorpecentes, coisas que entorpeçam a mente, etc. Então, tem um bocado de coisas. E tem as cartas de Helena, que essas cartas, ela, na realidade, as cartas têm uma diferença do diário. O diário, ela escreve sobre o contato dela com o mestre Moria e os ensinamentos que ele traz. E aí tem as cartas que ela respondia das pessoas que tinham contato com os livros da Agni Yoga e que tinha dúvidas ou queria orientações, que pedia a ela e ela escrevia essas cartas e depois essas cartas foram autorizadas a ser publicadas, retirando o nome das pessoas e alguns trechos que fossem muito pessoal. Então, as cartas, hoje a gente tem uma série de cartas muito boa. Ela escreve não só para as Américas, como para a Europa. E lá também, todos que queiram podem, não só... Lá tem todas as informações portuguesas sobre a família, os Nicolas, sobre a Agni Yoga, tem a comunidade Agni Yoga para países de língua portuguesa e língua estrangeira, de língua espanhola. Lá tem uns boletins dentro dessa comunidade de Agni Yoga que a gente traduz também, que é do White Mountain, que é uma parceira nossa de trabalho. Ela produz esses boletins e a gente traduz para o português. Tem muitos ensinamentos da Agni Yoga muito bom, interessante. Lá vocês encontram muito esse material. E tem uma área também só de diários de Helena, que vocês podem acessar. Tem uma área também lá para as pessoas que querem fazer doações espontâneas para a gente manter as nossas atividades aqui. É muito bem recebido. E também tem uma área que a Adílio hoje é um membro cooperador do Instituto, porque ele acessou lá no site e ele viu uma área para se associar. Então, lá tem as orientações de como se associar, preencher um formulário que tem para a gente ter conhecimento de quem é a pessoa. E tem lá uma escolha, vocês podem pagar uma anuidade, uma mensalidade para ajudar o Instituto. E aí, assim que a gente recebe esse material, eu geralmente aprovo, e vocês começam a participar de um encontro de Agni Yoga interno, que é só dos membros que são ativos, né, do Instituto e membros cooperadores, no caso, participa desses encontros nossos de meditação e de estudo, onde no círculo interno a gente tenta trazer, se a senhora aprender mais sobre a Agni Yoga, sobre as cartas de Helena, sobre os livros que Nicolas escreveu, a gente está até fazendo estudo também sobre isso. E aí a gente vai fazendo esse trabalho dessa forma. E o que vocês quiserem de informação, tem uma área lá de contato, é só vocês escreverem para a gente.
a gente às vezes um pouco demora, porque já tem vezes, Atílio, que cai alguns e-mails na caixa de spam, a gente não vê, aí depois a gente procura, a gente abre. Eu já olho na caixa de spam para ver se tem alguma coisa, porque eu já sei que às vezes acontece isso também. Mas vocês podem se comunicar, perguntar, lá tem muita informação e a gente está tentando cada vez mais tentar melhorar o site, colocar mais algumas coisas interessantes para que as pessoas possam pesquisar e ter uma referência de Nicolas, da família, de Helena e tudo no nosso site. E tem muitos livros também que vocês podem achar em inglês no site do Museu Heritage de Nova York. Livros de Nicolas, né? Vocês acessam o www.heritage.org só, que é o site do Museu Heritage de Nova York. Tem também o da Agni Yoga em vários países. Você não vai encontrar ainda aqui em português, que não foi disponibilizado. Mas você consegue acessar. Quem sabe falar inglês, quem sabe falar espanhol, pode ter acesso aos livros também da Agni Yoga nesse local da própria Sociedade Internacional de Agni Yoga, que foi criado pelo Museu Heritage. Perfeito. E eu quero agradecer a oportunidade, Adílio, e que a gente possa, cada vez mais que vocês quiserem, a gente pode estar conversando, porque a vida de Nicolas é muito vasta, é muito ampla. E tem hora que, para falar dele, tem hora que eu fico lá, meu Deus, como é que eu vou? Deixa eu arrumar aqui a ideia, faz a caixinha, arruma, para poder ir para não direcionar, porque é muita coisa, e senão você vai misturando todas as ações dele, como cenógrafo, Sagração da Primavera, Inspigo e vários outras áreas culturais que ele foi também interferindo e influenciando. E todo mundo amava o que Nicolas trazia. Até hoje, ele é muito reverenciado, olhado pela beleza que ele traz nas obras e no trabalho que ele deixou. E a Helena também. Então, é isso aí. Agradeço. Quero dar namastê a todos e uma paz profunda. Perfeito. Queria te agradecer em nome da Sabedoria Arcana, dos ouvintes, as vastíssimas informações. Obrigado. Tenho certeza que a gente vai poder deixar uma contribuição aqui com ele. Um pouquinho. Agora. De vez em quando o seu som estava falhando também. Acho que quando entrava uma ligação, não sei se você está no celular. Muito celular ligando aqui, eu toda hora tendo que... Eu acho que algumas partes da sua entrevista foram cortadas. A gente vai ter que ver depois na hora de editar. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer, em nome da Sabedoria Arcana, a sua disponibilidade, o fato de a gente ter trocado aqui sobre o Nicolas, ter muito mais a ser dito. Vamos ver se no futuro a gente consegue dar continuidade, de repente, especificando um pouco mais sobre alguma coisa. Mas é isso. Raimundo, um grande abraço. Deixo aqui também um grande abraço para o Pablo. Tá? Obrigado por ter vindo, Raimundo. Deixando um abraço aqui para os nossos ouvintes também. E deixando aqui as saudações arcanas e até a próxima. Até o nosso próximo episódio. Olá, pessoal. Sou eu, Pablo. Estou aqui presente para dar ao menos o último recado, o último aviso. Não se esqueçam, o podcast Sabedoria Arcana está inscrito no prêmio Melhor Podcast do Brasil. Se você curte o nosso trabalho, se você é nosso seguidor, se você de alguma forma deseja nos apoiar, não se esqueça de votar nesse prêmio Melhor Podcast do Brasil. Para não esquecer, MPB não é música popular brasileira, mas sim Melhor Podcast do Brasil, em que estamos concorrendo na categoria Religião e Espiritualidade. Saudações fraternais, saudações arcanas a todos!